Seja bem-vindo ao canal Reunidos em meu nome. Ficamos muito felizes que você está aqui com a gente. Estamos fazendo esse vídeo em um complemento da nossa primeira live, que foi tentando responder o tema se Deus existe e por que você crê que ele existe ou que ele não existe. E primordialmente nós estamos fazendo a justificativa para esse vídeo porque a proposta do canal é apresentar apenas lives em formatos de podcast online. Porém, nós percebemos que ficou algumas coisas que a gente gostaria de complementar. Por exemplo, revendo a live, a gente percebeu que não conseguimos concluir os pensamentos que propomos para a live, né? Até porque a live acabou se estendendo por mais de 3 horas, então ficaria talvez até muito cansativo estender mais ainda. E percebemos que não conseguimos concluir, então nesse vídeo, uma das coisas que vamos fazer é concluir o nosso pensamento sobre o assunto. O outro motivo que bem sugeriu a Eva, que participou ao vivo aqui conosco dessa live, que ela sugeriu que a gente desse uma olhada, como a gente já sempre faz mesmo, né? E caso ficasse algumas pontas soltas, a gente fazer esse complemento. Então esse vídeo também é para isso. E outra coisa é que na live teve alguns comentários que julgamos relevantes e que entendemos que cabe algum desenvolvimento e vamos aproveitar, até interagimos lá nos próprios comentários, mas entendemos que podemos desenvolver melhor gravando um vídeo aqui, conversando com vocês. Como sempre, a interação aqui é à vontade, ok? Esse vídeo, apesar de ser gravado, mas ele vai estar aí os comentários e você pode continuar interagindo, assim como já estão interagindo lá na live, podem, obviamente, interagir nesse vídeo também, da mesma forma. Vamos dar atenção aos comentários, tanto da live quanto desse vídeo. E caso surjam assuntos aqui, ou se você assistiu a live ou participou da live, e mesmo somado a esse vídeo que nós vamos fazer agora, e você acha que esse assunto ainda deve ou carece de mais um desenvolvimento, eu peço que vocês comentem aí que a gente abriu a hipótese de, se isso acontecer, a gente fazer mais uma live para tratar somente desse assunto, a continuação dessa nossa primeira live. Só vou pedir para vocês se manifestarem logo, porque a gente está programado a próxima live para o dia 25, que já vamos abordar outro assunto, e a gente queria então fechar esse assunto. Fechar é difícil, né? Mas pelo menos inicialmente concluir, vamos dizer assim, esse assunto antes da apresentação da próxima live. Não que a gente não possa voltar nesse assunto depois e tal, mas só para dar alguma sequência, até porque o próximo assunto é um pouco dependente desse. Então gostaríamos que, dentro do possível, a gente desenvolvesse, pelo menos satisfatoriamente, ou que nos sintamos, digamos assim, a palavra é essa, satisfeitos com a conclusão desse assunto, para a gente passar para o do dia 25, ok? Então, caso você ache que devemos fazer uma outra live para continuar com o assunto da primeira live, que é Deus existe? Por quê? Ou seja, por que você crê que ele existe ou que ele não existe? Você comenta aí, que aí dependendo dos comentários, se a gente julgar que a relevância das pessoas, a quantidade de pessoas, a relevância da pessoa não cabe bem, né? Mas que a quantidade de pessoas que estão querendo significativo, a gente então vai abrir uma outra live para continuar esse assunto, ok? Então vamos partir aqui para os pontos que nós desejamos concluir, acertar e desenvolver nesse assunto para tentar concluir, vamos dizer assim, satisfatoriamente, para a gente partir para o próximo tema. Bom, vamos lá. No primeiro assunto, ou tópico desse vídeo, nós vamos falar o seguinte: uma coisa que é determinante, pelo menos para a nossa fé. Em primeiro plano, deixar bem que aqui um dos objetivos, obviamente, é transmitirmos a nossa fé, ok? Penso que, ou melhor, a proposta do canal é apresentar um espaço para que todos tragam aqui as suas crenças, as suas fés, tá certo? Acho que sim, né?
Então, a proposta é essa. E da mesma forma, obviamente, nós também temos esse direito. Então, nós pretendemos aproveitar esse vídeo para trazer essa conclusão que nós julgamos que não conseguimos fazer devido ao desenvolvimento de toda a live ali dos participantes, que é uma coisa natural, né? Não é fácil conseguir fechar isso. E abrimos até a possibilidade das próprias pessoas que participaram, outras, então se sentirem com alguma vontade de desenvolver ou concluir a sua parte também, mais um motivo para você não pedir mais uma live para a gente fazer abrir essa oportunidade e aí vocês virem, então, e concluírem o que vocês desejam. A gente pode até, já estamos planejando aqui uma melhor estruturação do desenvolvimento da live, porque uma das coisas que nós percebemos que ficou alguns pensamentos perdidos, às vezes por interrupções, então já estamos programando uma melhor organização do desenvolvimento de cada parte, poder desenvolver melhor o seu pensamento, ok? Então, vamos lá. Então, nesse sentido, vamos apresentar aqui, predominantemente, a nossa interpretação do assunto, ok? E mantemos, como sempre, aberto para vocês apresentarem de vocês. Então, o primeiro, na nossa crença, Deus não é matéria, como um pouco eu consegui fazer pelo menos um início dessa introdução na live. Deus não é matéria, porque matéria é parte da sua criação. E ele, até onde eu consigo conceber, inclusive eu não consigo encontrar nenhum exemplo de que o Criador está dentro da criação. Nosso mundo, acho que é um exemplo disso, e na fé que conhecemos, pelo menos que acreditamos, o Criador está fora da criação. Não é? O exemplo que eu usei aqui, você cria um carro, cria uma geladeira, você cria qualquer coisa fora de você. Da mesma forma, entendemos que Deus ele está fora da matéria. Não quer dizer que ele não possa interagir com a matéria. Um programador faz um programa, ele não está dentro do programa, mas ele tem o poder de interferir no programa no que ele quiser. Não é? Da mesma forma, cremos que o nosso Criador, uma das criações dele, como eu já disse, é a matéria. Ele pode interagir como ele quiser com essa matéria, mas ele não é a matéria. A matéria está fora dele. Então, Deus não é matéria. E o próprio livro que nós cremos, que é a Bíblia Sagrada, diz que Deus é espírito. Ok? Eu acho que ninguém duvida que espírito não é matéria. Pelo menos até onde eu vi, todo mundo concorda que espírito não é matéria. Tem aqueles que até acreditam que não existe, mas os que acreditam que existe, espírito não é matéria. Então, Deus é espírito. Esse é um ponto importante para a gente desenvolver nosso pensamento. E, nesse sentido, uma boa parte que eu consegui desenvolver, mas vou repetir um pouquinho aqui para introduzir o pensamento melhor, nós vemos que os nossos sentidos, nós só conseguimos perceber, melhor dizendo, nós só conseguimos perceber parte da existência, primordialmente, que está no nosso ambiente, no mundo que estamos inserindo, que estamos vivendo com esse corpo material que temos. E essa parte é muito limitada, que foram os exemplos que eu usei. Nós só temos 5 sensores para perceber esse mundo, com nossos olhos, ouvidos, nariz, língua e pele, ok? E elas são altamente limitadas. Ok? Eu usei os exemplos aqui nós só vemos do vermelho ao violeta, tem animais que veem infravermelho, outros veem ultravioleta, e temos equipamentos que também veem. Mas todos esses sentidos aqui, tanto os animais, que eu usei alguns exemplos aqui, que eles também conseguem ter outros tipos, inclusive, de receptores. Por exemplo, tem tubarão que tem eletroreceptores, ele consegue perceber campos magnéticos, porque o ser vivo emite campo magnético, não é? E tanto é que você pega um eletrocardiograma, você está perto de você, às vezes não precisa nem encostar, ou qualquer parte do corpo, você pega a pulsação. Você pode pegar a pulsação do seu coração, né, fazer o eletrocardiograma, há sensores que vão lá no pé, vão no teu corpo todo. Então, e ele consegue ter ele tem esse receptor nele, ok? Ele vai, às vezes, no fundo do mar, procurando animais que estão ali escondidos na areia, e ele consegue perceber esses animais ali por eletroreceptor.
Temos o pombo, por exemplo, outras aves que têm magnetorreceptores. Eles percebem o campo magnético da Terra. Isso é um órgão que ele tem, um órgão físico no corpo dele, que consegue captar esses sinais. Então, são outros receptores que nós não temos. E temos os equipamentos que criamos. Esses equipamentos ampliam a percepção da existência, principalmente desse mundo material. Mas eles também são limitados. Então, qual é a conclusão disso? Qual é o objetivo de mostrar isso? É que a nossa percepção da existência é altamente limitada. E a gente querer restringir toda a existência à nossa capacidade de percepção é algo altamente limitante. Tanto é que cada vez mais a gente evolui, cria novos equipamentos e descobrimos que tem mais coisas além daquilo que tínhamos percebidos até então. Então, ou seja, cada vez mais ampliamos. E aí até a Eva citou uma coisa que eu achei muito relevante, ela falou, então, o nosso Deus, né, ela citando o nosso, então o Deus de vocês cada vez se afastam mais de nós. E na hora eu acabei não comentando isso, mas é uma coisa relevante. Não é que ele se afasta de nós, é porque ele não está nesse mundo que nós estamos investigando. Nesse mundo, com nossos equipamentos, com nossos sensores, nunca vamos encontrar a Deus, porque ele é transcendente a essas coisas, porque essas coisas são coisas do mundo material, desse universo que interagimos. Então, não é a amplitude da percepção desses equipamentos, eles só vão aumentar a nossa percepção do que existe nesse mundo, mas não vamos encontrar a Deus. E da mesma forma, como os nossos sentidos, inclusive boa parte da nossa razão, que eu vou tocar mais à frente, mas boa parte da nossa razão ainda é, entre aspas, prisioneira das leis físicas desse mundo que estamos inseridos. É muito difícil transcender tudo isso aqui que nos permeia, que nos rodeia, ok? Então, fica difícil você conseguir, eu acho até que é impossível, impossível é uma palavra forte, né? Mas talvez seja, talvez nós nunca consigamos provar a Deus. Isso é uma coisa importante, porque algumas pessoas dizem, não é, que só vão acreditar em Deus o dia que provarem a existência de Deus. Porém, como nós somos seres altamente limitados da percepção sobre o que existe ou do que existe, nós não, e Deus é transcendente a essa existência, a essa criação, a gente não consegue nem perceber toda a existência. Como eu vou provar dentro de uma coisa limitada o que está fora dessa coisa? Eu não sei se eu consigo ser claro. Tem alguma sugestão? Está claro isso que eu estou falando? Você consegue perceber? Não é? Para mim, isso é claro. Eu não sei se eu consigo transmitir essa clareza. Mas talvez nunca consigamos provar a Deus. Por isso a nossa Bíblia, que cremos, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Esse agradar, ele pode ter uma interpretação um pouco mais abrangente do que simplesmente fazer um agrado. Ele pode ser no sentido até de nós conseguirmos alcançá-lo. Ele só se discerne espiritualmente. As palavras da Bíblia estão escritas. As mensagens que estão aqui só se discernem espiritualmente. Nós cremos que precisamos da ação do Espírito de Deus para compreender toda a mensagem que tem na Bíblia. Lógico que tem algumas coisas ali que são relatos históricos, que a gente pode, até com arqueologia, com história, muitas coisas ali são atestadas que aconteceram. São relatos, mas há coisas ali, mensagens mais profundas ligadas ao mundo espiritual, que elas só vão se discernir espiritualmente. Se olharmos essas mensagens unicamente com razão humana e tentando justificativas materiais para alcançá-la, não vamos alcançá-la. Essa faz parte da fé que temos. Vamos ver aqui os próximos pontos. Uma coisa importante que foi falada, isso aqui é uma coisa que talvez seja muito difícil para as pessoas entenderem isso, creio que para todos, que é o mal que temos no mundo, não é? Que é a grande pergunta que se faz. Como pode esse Deus, que é tão bondoso, que é tão amoroso, permitir tanta maldade? Tem alguns pontos que a gente pode tocar nisso. Primeiro, ele nos deu, creio eu, que ele nos deu livre-arbítrio.
Ou seja, temos liberdade de escolher o que queremos fazer e o que não queremos fazer, assim como o que queremos crer e o que não queremos crer. Ele nos deu essa liberdade. Ou seja, essa questão do mal no mundo não é uma coisa fácil de explicar, porque é o primeiro pensamento que vem à nossa mente. Como pode um Deus que é tão amoroso, tão bondoso, permitir tanta maldade no mundo? Tem alguns pontos que a gente pode levantar sobre isso. O primeiro é livre-arbítrio versus controle. A pergunta que eu faço: é possível eu dar livre-arbítrio a uma pessoa para ela escolher o que fazer e não deixar com que ela colha o que ela plantou? Não deixar com que ela, no amplo sentido da palavra, sofra as consequências dos seus atos? Isso seria livre-arbítrio? Por quê? Se eu permito ao homem corromper o mundo e transformar o mundo com tanta maldade, e toda vez que for acontecer uma maldade, eu interferir e não permitir que essa maldade aconteça, eu realmente estou dando liberdade a ele? Esse é o primeiro ponto que devemos questionar. Liberdade versus controle. Ok? Um ponto principal aqui, isso aqui é um ponto-chave que eu penso que permeia e deve permear todos os conteúdos que vamos trazer aqui nesse canal, que é o convite para a reflexão. Em nenhum momento aqui queremos ser donos da verdade, mas temos as nossas convicções e pretendemos convidá-los a refletir sobre as nossas convicções. Em nenhum momento, obviamente, queremos impor nada, mas gostaria muito de que você refletisse com a gente. Esse é o convite. Essa é a razão. O convite à reflexão. Tem até uma frase que eu falei, nem sei se essa frase é de autoria minha, não sei, mas que eu falei que eu acho um pensamento muito importante, que eu linkei com um filósofo, né? Eu falei: o filósofo não quer lhe convencer de nada, mas deseja que você reflita sobre tudo. E é mais ou menos sobre esse mote que a gente quer desenvolver aqui o conteúdo desse canal. Bom, falei do primeiro ponto da maldade para a gente refletir sobre a maldade. Outro ponto que eu acho um pouco mais difícil de alcançar, mas da mesma forma gostaria de convidá-los a refletir sobre ele, é o seguinte: a pessoa pode pensar, poxa, mas eu vou deixar essa pessoa... Muitas pessoas passam a vida inteira de sofrimento. É muito sofrimento. São décadas de sofrimento. Porém, cremos nós que a nossa vida não se resume à nossa experiência material nesse planeta. E que a vida que há após essa, ela provavelmente ela pode ser eterna, e não dá para comparar a eternidade com poucas décadas de vida. E aí eu pergunto: será que valeria a pena algum sacrifício por algumas décadas para usufruir de uma eternidade, de uma vida sem esse sofrimento? Muitos não creem nisso, é direito de não crer, mas muitos creem que também tem o seu direito de crer. E saber quem está certo, quem sou eu para garantir isso? Mas, como eu disse, eu tenho as minhas convicções. E todos têm direito de ter as suas convicções. Então, esse é o segundo ponto que eu convido vocês a refletir. Se realmente toda essa maldade é simplesmente maldade, como alguns dizem, né? O seu Deus é mau, porque ele permite toda essa maldade. É como... Claro, guardando as devidas proporções, o seu filho está doente e você precisa dar uma injeção nele. E algumas crianças choram desesperadamente pela dor da agulhada. E você sabe que aquela dor vai trazer uma cura, ou limpar um machucado que está sujo, está infeccionado, e você precisa limpar, e dói. Mas você sabe que aquele sofrimento vai trazer a cura. Guardada toda essa imensa proporção,
talvez possamos estender isso para esse mundo que tanto questionamos e fica difícil de entender como Deus permite tanto sofrimento. Mas convido vocês a refletir sobre isso também. Deixa eu ver o próximo ponto aqui. Bom, falamos aqui dos sentimentos, ok? Dos sensores que nós temos e que eles são limitados. Mas tem mais um que eu particularmente penso que é mais um sensor que nós temos da existência, que não é a visão, não é o olfato, a audição, o paladar, nem um tato. Eu digo que esse outro sensor é a razão, é a nossa capacidade de raciocinar e, a partir do raciocínio filosófico, transcender até mesmo a matéria. Ou seja, além de transcender esses sensores que nós temos altamente limitados, nós somos capazes de transcender até mesmo toda a matéria. Ou seja, ver além do que existe, mas o que há. Costumo dizer que a existência é só parte do que há. O que há, sim, seria tudo. A existência é uma parte. E a própria palavra existência, né, de existe, ela é externa, ela saiu, né? A própria etimologia da palavra tem a ver com isso. Tem a ver com a nossa fé, né? Que a existência saiu de Deus, está fora dele, né? Ele criou fora dele. Então, perdi o fio da meada? Espera aí. Ou seja, voltei. Então, a nossa razão seria um sensor que a gente tem que vai além da matéria. E com o pensamento filosófico, aí talvez nisso, refletindo naquilo que Deus nos revelou, nós possamos contemplar pelo menos parte dele, daquilo que ele revelou. Porque como ele está fora da matéria, nós cremos que nós só podemos entender de Deus o que ele revela a nós. Nós somos incapazes, né, de escrutá-lo, a não ser o que ele nos revela. Na nossa fé, é claro que Deus é inescrutável, ou seja, ele não pode ser investigado pelo homem, a não ser o que ele se revela. Então eu vou escrutar a revelação de Deus. Nisso podemos e creio que devemos escrutar, analisar, investigar. Ou seja, penso eu que não há outra forma de provar a existência de Deus sem lançar a mão da nossa capacidade intelectual de filosofar sobre Deus. Enquanto eu buscar Deus, ou melhor, enquanto eu buscar a prova de Deus na sua criação, eu nunca vou conseguir. Vamos ver o próximo ponto. Outro ponto que eu achei importante desenvolver, uma das pontas que creio que ficou solta. Crer que algo não existe ou não crer em algo é uma crença. Eu crer em algo é uma crença. Não crer é uma crença também. Então, em minha opinião, eu penso que assim como várias religiões, o ateísmo também é uma crença de que Deus não existe. Talvez uma não crença seria uma crença? Um paradoxo, né? Opa, peraí. O que você acha? Não crença é uma crença? Porque crer que algo não existe é uma coisa. Não ter crença é outra coisa, né? Mas não ter crença é crença? Estou fazendo uma pergunta para mim mesmo aqui, eu não sei. Sim. Ela usou o exemplo de criaturas místicas, né? Tipo, gnomos, unicórnios, tipo, ou seja, você acredita que eles não existem, certo? Pronto, se você aceita que isso é uma crença, né? Ou seja, a gente acredita que não existe, então a gente
considera o ateísmo uma crença também, uma crença de que não existe, né? Mas agora, se você acha que você não acreditar... Ou não sabe, né? Você não acreditar de que unicórnios existem não é uma crença, né? É só uma descrença, então, né, eu acho que vai um pouco de cada um também, não é um conceito muito amplo, talvez. Porque, assim, eu considero o fato de você acreditar que algo não existe uma crença, né? Mas você pode também ler de outra forma e considerar que é só uma falta de crença, né? Será que um cético seria mais próximo disso, uma falta de crença? Um agnóstico, não sei. Não sei. Eu creio que o ateu ele tem crença, né? Ele tem crença que Deus não existe. Talvez um agnóstico, um cético, talvez estaria mais próximo de uma não crença, né? Ou falta de crença. Não sei. Não é um assunto simples para mim expandir ele em todos os espectros de compreensão. Peço a vocês que nos ajudem quanto a isso aí. Se tiver comentários para fazer, por favor, contribua com a gente. E mais uma vez, se achar que vale a pena, que você gostaria de participar da live, de repente você não pôde participar, ou achou que algo deve ser desenvolvido, manifeste que a gente abre essa possibilidade de fazer uma nova live para tentar melhor concluir, ou tentar uma melhor tentativa de conclusão desse assunto. Porque concluir também é muito forte, dizer concluir esse assunto, né? Se desse para concluir, já estaria, né? Pois é. Estamos aí milênios aí tentando... São sempre tentativas de conclusão. Mas pelo menos o que uma conclusão que a nós seja satisfeita, né? Seja satisfatória, vamos dizer assim, né? Bom. Seria, acho que um ponto e vírgula, né? Isso. Porque acho que também não seria uma vírgula, né? Uma vírgula é pouco. Isso. E nem um ponto. Só se fosse um ponto parágrafo. Isso. Poderia ser um ponto parágrafo. Bem, lançou bem mão aí de algumas regras gramaticais. Porque também a gente pode fazer uma outra live de se Deus existe ou não de novo, né? Sim, futuramente, não sei, exato, caso a gente sinta necessidade. Porque acho que isso é um assunto também que, né, tá sempre em alta, né? Claro, até porque vai estar. Até porque é a base para outras discussões espirituais, né? Se você, né, esse tipo de questionamento. Vamos ver aqui o próximo item que a gente pontuou. E aí, naquele sentido, uma coisa... Eu vou fazer, às vezes, alguns passeios aqui, tá? Entre as pontas soltas, entre o resumo, entre desenvolver os comentários. A gente, conforme o assunto for surgindo, nós vamos permear todas essas partes, tá? E agora eu vou dar uma permeada lá no desenvolvimento dos comentários, que é a questão de você propagar a sua fé. Nós, cristãos, cremos, e está escrito no livro que cremos, que devemos, né, é obrigação nossa, divulgar a nossa fé. Mas há pessoas que discordam. Todo mundo tem o direito de concordar e discordar do que quiser, ok? E devemos respeitar isso. E também devemos pedir respeito pela nossa crença de divulgar. Porque o divulgar é o mero exercício do direito, inclusive constitucional em qualquer democracia, da livre expressão. E as pessoas têm o direito de ouvir ou não. Agora, dizer que alguém não pode, não deve falar algo, isso se aproxima a uma censura, não é? Eu penso que todo mundo é livre para falar o que quiser. E cada um é livre para ouvir ou não aquele que está dizendo. Então, devemos sempre pedir sabedoria ao nosso Deus para que nos oriente no melhor falar. Para que as nossas palavras surtam efeitos mais positivos. Porque, às vezes, até com boas intenções, a gente consegue resultados que não esperávamos, né? De acordo com a forma que falamos. Então, é importante a maneira de falar. A Bíblia mesmo nos adverte sobre isso, né? Sobre como falar, né? Vamos ver o próximo ponto aqui. Na maioria das vezes,
O que acontece é que a pessoa não segue o que está na Bíblia, né? Aí é que acontece muitos erros, né? Que a pessoa acha que aquela religião é isso, é aquilo. Mas é porque simplesmente a pessoa não está seguindo o que ela deveria estar seguindo. Exato. Né? Que é o que a gente, dentro da nossa religião, a gente chama de falsos profetas. Que O mau inclusive testemunho. na Bíblia está dito, está falando sobre os falsos profetas, né? Que são pessoas que dizem que seguem Jesus Cristo, mas não seguem. Está nos alertando, né, sobre eles, não nos ameaçando, né? Um alerta não é uma ameaça, é diferente, né? E nem imposição, né? Imposição seria obrigar alguém a fazer alguma coisa, né? Até uma ameaça não é imposição, né? Ou é? Não, né? Ué. Posso te ameaçar e você ignorar a minha ameaça, né? Imposição está diretamente ligado à obrigação, né? Eu te obrigar à força a você fazer aquilo. Ou por forte pressão psicológica, o que seja, né? Será que é isso? É uma coisa que eu penso, né? Uma dúvida que eu tenho. Se eu falar para você, olha, se você não acreditar em duendes, você vai para o inferno. Se você não acreditar em unicórnio, sereia, você vai para o inferno. Isso te ameaça alguma coisa? Não, é indiferente. Por quê? Porque eu não acredito nisso, que seja real. Pois é, então como eu posso me sentir ameaçado por algo que eu tenho convicção, ou melhor, tenho certeza que não existe? Como que não existe pode me ameaçar? Não é um questionamento, não sei. Peço a vocês que me esclareçam, eu tenho dificuldade em entender isso. Como algo que eu tenho certeza que não existe pode me ameaçar? Como é que eu vou me sentir ameaçado por algo que eu sei que não existe? Aproveita que está falando de comentar, comentar, se inscrever, se você gosta desse tipo de assunto. Sim. Mais discussões, Legal, isso é importante. É importante lembrar isso, que eu esqueço muito disso. Isso. É importante lembrar vocês que gostam desse assunto, se inscreva no canal para você receber avisos toda vez que a gente colocar um vídeo ou programar uma live. Se você gostar, dá o curtir, comenta, interage com a gente. Nós estamos sempre olhando os comentários, interagindo com vocês. E o objetivo é esse, é trazer um ambiente de bate-papo sobre esse assunto. E esse ambiente ele se dá na live, ele se dá nesse vídeo, no chat ao vivo da live, no nosso link no Discord, que está fixado aí na bio do canal. E quando a gente abre uma live no comentário fixado do chat, você pode interagir diretamente. E o objetivo é esse, é abrir esse espaço para que todo mundo coloque a sua opinião e a gente educadamente e sempre com um pensamento positivo, construir um ambiente de desenvolvimento, que a gente possa crescer em conhecimento, em sabedoria. O objetivo é esse. Então, é importante que você que goste desse assunto, inscreva-se no canal para que você receba notificações dos nossos próximos vídeos e lives, para que você tenha a oportunidade de participar com a gente ao vivo ou, através dos comentários, poder colocar a sua opinião e dialogar com a gente entre todas essas oportunidades que nós temos, que o YouTube nos permite. Ok? E se gostou, dá o seu like e compartilha com um amigo que você sabe que gosta desse assunto ou que talvez você gostaria de levar ele a refletir sobre isso. Compartilha o link desse vídeo e das nossas lives, do nosso canal, para que também ele possa participar com a gente, ok? Então vamos aqui para o próximo ponto. Basicamente, eu acho que acertamos as pontas soltas. Eu acho que pelo menos uma boa parte da nossa conclusão que eu achei que não ficou bem concluída, acho que conseguimos. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, acho que por mim tá bastante concluído. Tem aquela questão da informação, né, de ser matéria ou não, que é importante, né? Isso, uma coisa que eu acho que é importante tocar um pouquinho nesse assunto. A questão da informação ser matéria, né? Por que eu tentei desenvolver esse tema e eu acho que eu não consegui concluir? Por quê? Eu não estou querendo
através do desenvolvimento de provar que existe algo que não é matéria, provar a Deus por isso. Eu já deixei claro aqui que não é através do nosso conhecimento, eu penso que somos incapazes de provar a existência de Deus. Eu sou, no máximo, capaz de alcançar que ele existe através da minha razão, mas não através dos meus sentidos, nem nenhum equipamento, nem nenhuma lei física vai provar que Deus existe. Mas eu só estava tentando provar que, como alguns pensam, né, os materialistas, existem materialistas em vários lugares. Alguns ateus são materialistas, não sei se todos, né? Mas tentar provar que não existe só matéria, ok? Que nós conseguimos aqui nesse mundo interagir. A energia é uma delas, né? Energia não é matéria e está aqui interagindo com a matéria. Informação é a mesma coisa. Informação interage com a matéria e ela não é matéria. Isso é praticamente consenso, inclusive na comunidade científica. Informação não é matéria. Porque eu não estou tirando isso da invenção da minha cabeça, não. Ela interage. Um exemplo de um jogo, não é? Você vai desenvolver um videojogo, um game, você faz o programador ele faz uma linha de comando, né? Mal comparando, o programador seria o Deus, criando o universo, aí tem a linha de comando do universo. Aquilo ali são as informações. Um código de DNA, por exemplo, ele é essencialmente fundamentado em informações, porque os elementos que estão ali no código, eles em si, separadamente, soltos, não formam absolutamente nada. São elementos podem estar em qualquer lugar na natureza. Porém, eles organizados daquela forma vão gerar um ser humano, um cavalo, um cachorro, um arroz, uma flor, com arrumação cromossomial. Isso é informação pura. E ela não é matéria, mas interage com a matéria. Então, voltando ao exemplo, o programador faz o código do jogo de programação, da linguagem de programação, e aquele código, entre aspas, vai se materializar, ou seja, aquela informação do código vai organizar a matéria para que ela se materialize na tela no computador, na tela no monitor, na sua televisão. Mal comparando, seria essa a analogia que nós fazemos. Então, informação não é matéria. Nesse sentido, aí é onde eu convido você a refletir. Existem coisas além da matéria. Será que é só energia e informação? Até que ponto a gente, às vezes, é uma tendência, eu não sei se isso é uma tendência do ser humano, me parece que é, ok? Desculpem quem discorda, se discorda até comenta aí, que eu gosto de, obviamente, tudo é bom se desenvolver o pensamento, né? E o tempo todo me questiono, não sou dono da verdade, mas busco a verdade. Perdi o fio da meada aí. O que eu estava falando? Antes, eu ia desenvolver não sei o quê. Você estava falando sobre matéria. A matéria... que existem coisas que não são materiais, tipo a informação. Além da matéria... Isso, deve ser, eu acho que é isso. Então, não seria, lembrei. Então, me parece que o ser humano ele tem uma tendência à prepotência. E, nesse sentido, ele acha que ele tem capacidade de alcançar tudo que existe, ou mais ainda, tudo que há, que para mim é transcendente à existência. A existência é uma parte da criação, uma parte de tudo que há. Inclusive, tudo que há tem a criação e o Criador. Existe a existência, que é esse mundo que estamos aqui. Existe tudo que há. Nesse tudo que há tem coisas fora do mundo material, que para mim é o mundo espiritual. E no mundo espiritual existem seres espirituais. Tá? Isso é fundamento bíblico, ok? Existem seres espirituais dentro da nossa fé. E desses seres espirituais existe o ser espiritual Criador, que é o nosso Deus Pai, que acreditamos. Então, eu penso que temos uma tendência da prepotência humana de achar que somos capazes de alcançar tudo que há. E como somos altamente limitados a nossa capacidade de percepção das coisas, nós achamos que só existe o que conseguimos alcançar. Então, convido vocês a fazerem essa reflexão, para tentar não cair
no laço, na armadilha da prepotência, que me parece que é uma tendência humana. Não sei. Comenta aí. Um bom exemplo sobre informação não ser matéria Uhum. é um livro, né? Um livro tem informação, né? Porque quando você fala de sinapses, do cérebro, meu pensamento, do seu pensamento... Lê a palavra no livro. É um pouco mais complexo, né? Mas, por exemplo, um livro tem informação ali, né? E não é a tinta que está ali da caneta. Exato. Ela está ali contida, né? Ela precisa do meio material, né? Como a Eva disse, precisa do meio material, mas a informação em si, ela não é composta por matéria, ela não tem massa, não tem nada, ela não é material. E não é o risco da caneta, porque a tinta que está na caneta eu posso fazer um risco. Isso. Eu posso escrever uma palavra armário, escrever a palavra geladeira. A matéria que está na palavra armário é a mesma matéria da palavra que está é a mesma matéria que está na palavra geladeira. Porém, a informação de uma é diferente da outra. O que é isso? Não é matéria. Né? E o processamento da informação e o transporte da informação é outra coisa. Não é informação. Fechamos? Acho que sim. É. Então, gente, convido vocês a comentar o que vocês acharam dos nossos comentários. Comentar dos comentários é bom, né? Faz parte. E convido novamente vocês, se acharem que cabe, se gostariam de participar de uma outra live para tentar melhor concluir esse assunto, coloque aí que dependendo do número de pessoas que desejam, a gente faz uma outra live antes do dia 25, para melhor concluir esse assunto. E convido vocês, todos que participaram, obviamente, inclusive o Wellington, a Eva, e todos que participaram, a interagir com esse vídeo. E caso vocês desejem, coloque seus comentários aqui para interagir, vamos interagir com vocês. E se você julgar que deva desenvolver mais, comente aí que você quer uma nova live para melhor concluir, tentar concluir esse assunto. Fechamos? Então é isso, gente. Convido vocês que gostam desse assunto a se inscreverem no canal, compartilhar com quem você acha que gosta ou que você crê que precisa de um pouquinho de reflexão sobre esse assunto. Se você gostou, dê a sua curtida. Se você tiver alguma coisa a comentar, fique à vontade para comentar tanto nos comentários desse vídeo quanto nos comentários da live, que pretendemos ter outras, obviamente. E, se Deus quiser, até o próximo Reunidos em meu nome.